Olá, gente. Estamos aqui hoje no YouTube para fazer uma gravação do projeto Capacitar Mais. 16 de julho de 2024. Temos aqui conosco nada mais, nada menos do que a Márcia Lopes, presidente da Federação Brasileira de Xadrez. Quem vai entrevistar sou eu, Bel Talarico. E eu é pequenino. Então, Márcia, agora pode dizer um pouco de você, tipo assim, como é que você está vestida, se você tem cabelo louro, se você é morena. Primeiro, né, gente, é um prazer estar aqui com vocês, porque é uma oportunidade, né, da gente falar do xadrez para pessoas com deficiência visual, falar da federação e falar de mim um pouquinho, né, como atual presidente da FBXDV. Eu tô, como diz a Bel, todo mundo está de azul, eu também estou de azul. E meus cabelos são tamanho médio, não tá mais ou menos, né, no ombro. E eu sou baixa visão, né? Já nasci com esse problema. Ele é congênito, né? E, então, já desde pequena, eu já convivo com a baixa visão e estudei escola especial, inclusive, né? No Instituto São Rafael, fui para lá com 6 anos, completei os 7 anos lá no início do ano letivo mesmo, né? Então, já fui bem novinha e saí de lá já com 15 anos. Esse São Rafael é Rio Grande do Sul? Não, é aqui em Belo Horizonte. É uma escola especial. Na época, né, para você ver como já faz muito tempo, ainda não se falava em inclusão. Na verdade, eu já estava na 7ª série quando eles introduziram uma outra forma, né, de fazer uma triagem para separar os baixa visão dos cegos totais. Mas eu já estava terminando o ensino fundamental, então não mudei, porque se eu tivesse, já no início que eu estava lá, já tivessem adotando isso, eu acho que eu nem seria alfabetizada no Braille, para ter uma ideia. Eu fui alfabetizada no Braille. E você lê Braille hoje em dia? Gente, eu sou apaixonada pelo Braille. Eu leio Braille e, como eu disse, né, era bem criança ainda, bem novinha. Tive até uma dificuldade para aprender, porque eles colocavam venda nos olhos dos que enxergavam, né? Era uma dificuldade. Depois eu fui me adaptando e já comecei. Depois eu fui aprender, né, a escrita comum, leio tudo normal, né? Mas fui até o 8º ano, hoje 9º ano, né? Antigamente era até o 8º. Era escola, era tudo em Braille. Mas essa deficiência tua, ela você poderia falar para nós o nome, se é glaucoma, se é alguma coisa, tem algum problema em falar? Não tem problema nenhum, não. Até 2003, eu achava que era só miopia, astigmatismo, doenças comuns, né? Que às vezes um óculos corrige bem, o pessoal dirige, faz tudo com quem tem miopia, quem tem esse tipo de doença. Só que aí não é só isso. Eu fui fazer uma avaliação em 2000, não é que eu já não soubesse antes, mas para dar os termos, né? Vários, desde pequenininha, desde os 3 anos que eu fazia vários exames ali no Hospital das Clínicas, em outras especialistas, depois de adulta, né? Com especialistas em baixa visão, mas o pessoal não me dava um diagnóstico preciso. Aí hoje, né, com as tecnologias estão mais, né, envolvidas em várias áreas, e aí eu fui um médico especialista em retina. Ele disse que é um problema congênito, né, que deu uma disfunção na retina. Eu tenho, por exemplo, um lugar com muita luz me atrapalha, né? Eu tenho que
andar no sol, eu tenho que usar um óculos. Eu uso óculos de grau, mas óculos escuro, mas de grau, né? Eu também. Ambientes muito, muito iluminados me atrapalham. Uhum. Não são na retina mesmo, e é genético, né? Uhum. Eu reparei que você... bom, eu não uso bengala onde eu conheço, mas eu reparei que lá no evento de Mogi Guaçu, que tu andas bem numa boa, aonde que você conhece, talvez, reconheça o local primeiro, e daí você, lá na frente, você foi. E tu não usou bengala. Você usa bengala ou não? Não uso, não uso assim, dependendo do local, eu carrego ela na bolsa. Ah, tá. Tá, assim, né, às vezes, por exemplo, um lugar já precisei algumas vezes só, tipo, atravessar uma avenida que não tem nem faixa de pedestre, alguma coisa assim, que você vê que é um risco, né? Uhum. Aí, não que assim, para usar normalmente no dia a dia, não. É conforme a necessidade que você vem. Agora vem uma outra pergunta, daqui a pouco eu passo para ti, Ed. Você usa bengala verde? Não uso. Eu sei que tem as diferenciações, né? Eu até falei que isso é bem importante, porque às vezes a gente é tão engraçado, né? Quem tem a baixa visão, ele fica no meio do caminho, né? No meio do caminho. Ele não é nem cego e nem tem visão normal. Então, e às vezes causa estranheza. Quando você vai pedir ajuda para alguém, a pessoa olha para você assim, peraí, né? Então, é sem entender. E é importante, né? Depois eu vi essas diferenciações de cores, e depois eu vou até ver se eu providencio uma para mim quando eu precisar usar. Justamente por isso, porque as pessoas acham que já olham para a gente com estranheza, como se a gente estivesse enganando, né, a pessoa. Não, a gente, né? Às vezes, igual tem, por exemplo, atendimento, sabe aqueles atendimentos que você vai olhando a senha? Ai, gente, nossa, uma vez eu fui na caixa, aí eu falei, pedi auxílio para a moça, a gente não tem isso aqui, não. Eu falei, mas como que uma pessoa que não enxerga lá vai saber que chegou a hora dela? Então tem que ter alguns. Eu gosto muito dos que tem aqueles sonoros, né? Sim. Aí pelo menos a gente ouve. Agora tem uns que você fica ali. Aí você às vezes pede ajuda para um, a vez dele já chegou e já foi embora. É meio complicado. Mas o que eu falei. O que eu falei disso aí é justamente isso. O baixa visão, ele tem essa questão, né? Eu tenho colegas, por exemplo, igual você perguntou a questão da bengala, né? Que às vezes a pessoa tem constrangimento, né? De andar, então às vezes e é uma coisa que é melhor usar e ter mais segurança, né? Do que às vezes ficar em risco para um local desconhecido, né? Algum obstáculo que às vezes a gente não percebe, né? Até mesmo atravessar uma rua, né? Mais seguro. Então, vamos, já que a gente está iniciando também, só vou fazer um adendo em relação à bengala, porque é um projeto que está desde 90, vindo inclusive do pessoal lá da Argentina, de uma professora, se não me engano, para fazer essa diferença em função de quem é a baixa visão, tá? Porque a gente não está nem lá nem cá, e pensa que vê que não vê, e é uma confusão toda, entende? Então, assim, a baixa visão, aqui em Santa Catarina, no governo federal, ele teve essa inclusão de deficiência oculta, né? Que saiu que todo mundo que entra autismo, que entra bastante coisa. Aqui em Santa Catarina também já é lei estadual, que a bengala verde é para quem é baixa visão, porque como baixa visão a gente vê cada um de um jeito, eu enxergo só num tubinho. Eu não vejo nada em volta, então eu posso olhar, cair no buraco, tropeçar. E tem uns que só enxergam nas laterais, tem outro que é só num canto, tem outro, enfim, é totalmente diferente. Particularidade. O branco é só para o cego, quem é cego. E o vermelho, com faixa vermelha ou bengala vermelha, alguma coisa, identifica o surdo cego. Isso aí eu já comentei contigo, né, Ed?
E é Eu muito, não sabia. e é muito importante a divulgação, né? Eu acho que para que o público em geral faça essa distinção, né? Ao ver essas cores, as bengalas com essas cores distintas, ele já identifica logo, né? Porque, igual eu falo, o cego total ainda é até mais fácil, né? Lógico, assim, da questão. Para a gente, igual eu falo, às vezes a pessoa olha, eu já vi motorista de ônibus achar que a gente estava enganando. Isso também. Então, eu acho importante isso e eu passo para frente toda a informação. Então, e agora, para mim, essa parte, assim, de saber dessa parte, assim, mais humana da Márcia, né? Porque até então a gente só sabia a parte de presidente. Você tem perguntas nesse sentido, Ed? Bom, primeiro, da Márcia, prazer em recebê-la. Obrigada, Ed. Márcia, como você entrou nesse mundo estadístico? Então, pessoal, o que aconteceu? Hoje eu estou com 59 anos. E quando Não parece, viu? Obrigada. Quando eu tinha 15 anos, eu aprendi o movimento das peças. Mas aí na escola é porque lá no São Rafael, como eu me referi, tinha um rapaz, um professor, e ele foi o pioneiro, né? Acho que vocês que estão aí no meio agora, estão chegando, já conhecem ou ouviram falar do Crisolon. Ah, Crisolon, claro, eu conheço. Então, o Crisolon, ele já jogava, ele estava aprendendo, né, já a jogar nessa época, e um amigo dele, um colega nosso de escola, me ensinou também a fazer o movimento das peças. E esse professor lá de São Rafael, ele chama Domingos Sávio, está aposentado, né, mas ele foi o pioneiro, ele tomou conhecimento do xadrez e ele, lá na escola, ensinou para muita gente que hoje, há 20 anos atrás, jogou muito, participava muito pela Devibel. Nós já tivemos uma equipe bem grande. A Devibel é a associação aqui de Belo Horizonte, né? Sim. Deficientes visuais de Belo Horizonte. Então, nós tínhamos uma equipe bem grande. Tinha o professor José Lucena, que ele toca violão e também José Lucena, companheiro do Crisolon, já viajaram pelo mundo afora aí, foram para a Índia, foram para outros países do leste europeu, foram divulgando o xadrez, né, para deficientes visuais. Eu estava até olhando aqui, em função do novo site, né, eu vi até um texto desse professor, do Domingos Sávio, depois vamos ver se tem jeito de a gente publicar ele lá na página. Uhum. É a história nossa do xadrez, né? O xadrez, né? Então, nessa época, eu não dei muita continuidade, né? Talvez foi falta de oportunidade mesmo. E aí, depois, em 2022, 2002, eu fui acompanhar pela Devibel, eu fui só acompanhar, não fui como jogadora. Eu fui acompanhar a equipe da Devibel de xadrez, né? Então... Mas você foi acompanhar para que cidade ou para outro país? Não, aí não foi no outro país, não. Foi num torneio em São Paulo. Ah, tá certo. É porque, na época, a Devibel, ela participava na natação, no atletismo e no xadrez. E no judô também. Então, eu estava tendo um torneio que ia ter uma equipe do xadrez ia ficar num local, a equipe de natação ia para outro. Então, eu precisou de alguém para ficar acompanhando as necessidades ali dos jogadores mesmo, né? Durante o evento. Então, eu fiquei acompanhando o pessoal do xadrez. Me mandaram até anotar a partida que eu nem nunca tinha anotado. É mesmo? Aí, eu fiquei acompanhando os meninos. Você tinha ali... A maioria parou de não estar jogando, tá inativo, né? Só o Crisolon mesmo, que é o mais veterano aí da turma. E aí eu falei assim, gente, eu achei legal esse negócio, eu vou voltar a me interessar. Então, aí eu comecei, só que como eu estava numa fase profissional, assim, que demandava muita coisa, eu ficava nos idas e vindas. Às vezes participava de um torneio, às vezes parava, e depois
final de 2000 mais ou menos 2010, e que eu comecei a dar mais continuidade mesmo. Ô, Márcia, e como você chegou na FBX? Então, nesse período, né, quando eu fui acompanhar essa turma lá no xadrez, ainda não existia a FBXDV. Isso, não existia assim. Na verdade, o xadrez ele fazia parte do que hoje é a CBDV. Ela tinha um outro nome, mas ela trabalhava com o xadrez, o esporte adaptado, né, para o deficiente visual. CBDV? Só que antes ela chamava ABDV, ela era uma associação, né? Hoje ela é uma confederação. Essa associação, ela trabalhava com as modalidades também, depois ela teve uns problemas e acabou fechando, e no lugar dela surgiu a CBDV, né? Assim, para cumprir essas funções do esporte adaptado. Mas antes, então, antes de ser CBDV, né, de ser criada a CBDV, o xadrez fazia parte, junto com as outras modalidades dessa ABDV. Então, o xadrez ele era uma das modalidades dessa instituição. E aí, esse que eu acompanhei, inclusive, foi realizado por ela. E aí, acho que foi já em 2009, já existia a CBDV e o xadrez não foi para o quadro dela, porque ela trabalha muito com o xadrez, os esportes olímpicos, né? E o xadrez ele não é olímpico, não tem acaba não tendo o apoio do comitê paralímpico, né? O CPB não tem a verba que as outras modalidades têm, e quase que o nosso xadrez também acabava. Então, um grupo... Ele nunca foi esporte olímpico, xadrez? Não, ele assim... Tem gente que fala que ele é considerado, mas só que como existe... são questões meio políticas, eu acho, porque existe a FIDE, ela é a Federação Internacional, que regulamenta o xadrez. Então, as Olimpíadas dela são realizadas pela FIDE, né? Então, tem os Jogos Mundiais, tem vários e nessas aí, elas têm o dinheiro de muito patrocínio que eles têm, né? Por exemplo, um campeão mundial ganha milhões de dólares, 2 milhões, sei lá, que eu lembro o último que eu acompanhei. E aí, o que acontece? Há não sei, eles falaram que já estava tendo até negociações para esses Jogos agora de Paris, não deu certo, para ver se o xadrez um dia ele entra, né? Que isso representará para a modalidade um grande salto, porque primeiro você vai dar visibilidade, né? A visibilidade que hoje é para o xadrez, ele tem, nós sabemos, né? Dos campeões mundiais, né? Das disputas, nós sabemos do Magnus Carlsen, dos jogadores hoje considerados até prodígio, né? Os meninos novos que estão surgindo aí. Mas, assim, aquele acompanhamento, né? É um público bem específico do xadrez que se interessa em acompanhar. Mas se ele fizer parte de uma Olimpíada, assim, com outras modalidades, acredito que ainda vai ter mais interesse, né? Mais pessoas para até praticar o xadrez. E também mais recursos, né? Porque o Comitê Paralímpico, ele recebe recursos do governo federal, além de outros patrocínios, né? Uhum. E isso ajuda muito o desenvolvimento das modalidades. Porque o xadrez nosso, igual o Ed teve lá em Mogi, você já participou em dois ou três presenciais, isso. Então sabe que a gente não tem condições de dar o suporte que as outras modalidades têm, né? De ter tudo sem gastar, né? Pode participar dos eventos, não tem que ser por conta da pessoa, né? A verba do Comitê Paralímpico ela é para isso, né? Então, lógico que não é
assim, o xadrez, isso tem os seus lado bom e o lado contra, porque é claro que as modalidades que a CBDV ela trabalha, ela não, ela prioriza, né, o rendimento, né? As pessoas, para participar de um torneio, de uma Olimpíada, por exemplo, ela tem que atingir os índices necessários, né? E o xadrez, nesse ponto, ele é bastante democrático, né? Para nós aqui, que a gente aprendeu a jogar, já vai participar, não tem que ser o número 1 do mundo para poder ter condições de jogar o nosso xadrez. Então, para nós, assim, igual depois a gente vai entrar nisso, né? Eu creio, no projeto Checkmate, que ele dá a oportunidade para que o deficiente tenha acesso ao xadrez, né? E a gente até gostaria que o projeto tivesse, a gente encaminhou pela lei de incentivo, né? Já há 3 anos, todo ano a gente encaminha, faz a inscrição do projeto Checkmate lá no Ministério do Esporte, ele é aprovado, mas até hoje a gente não conseguiu captação suficiente para a gente pôr em prática, né? Que seria capacitar os nossos professores também, né? Que hoje é pessoal voluntário que trabalha no projeto, né? Mas que com ele já surgiu muita gente nova aí para o xadrez, ele representou um grande desenvolvimento, né? Que isso começou na pandemia, porque o pessoal e surgiram, né? Nós chegamos a fazer um torneio online, o Checkmate, um torneio que teve, que nós tivemos 150 jogadores, né? Eu participei. Foi muito bom, porque a gente estava incapacitado, né? Durante a pandemia de fazer os torneios presenciais, e aí foi bem legal. Mas aí, voltando, Ed, te respondendo como eu cheguei na FBXDV, então, na verdade, eu já estava antes da FBXDV, porque, como eu falei, né, essa ABDV, ela trabalhava com xadrez, e aí, quando surgiu a CBDV, né, a ABDV foi extinta, então surgiu uma nova entidade que trabalha com essas modalidades olímpicas, e o xadrez não fez parte. E aí um grupo, né, isso foi em 2009, que estava o Januário, que é também Conheço o Januário. O Januário, que também já há bastante tempo, desde a década de 80. O Crisolon está jogando desde a década de 70. Nossa! O Januário já estava aí na década de 90, por aí, que eu fui colega de escola lá do São Rafael, eu fui colega do Januário, entendeu? Já conheci ele há bastante tempo, a gente lá de 7 anos, a gente já estava estudando junto. E aí, em 2009, a gente estava num torneio lá em Brasília, que aí foi criado a ABXDV. A ABXDV, porque a gente fala assim, por que agora, 1º de julho, é comemorado o aniversário, 34 anos, não, que é? 33 anos, agora já é 34? Nossa, já até perdi a conta, acho que é 35 anos da FBXDV. Aí o pessoal fala, não, mas 35, porque vem em 89, 35 anos da FBXDV, mas é porque em 2009, esse grupo, num torneio que teve em Brasília, até foi lá na Biblioteca Nacional de Brasília, lá naquela esplanada lá dos ministérios, os jogos eram lá. E aí nós fizemos uma assembleia, foi feita uma assembleia que aprovou a transformação de uma Liga Braille de xadrez lá do Rio Grande do Sul, foi criada ali pelo Roberto Oliveira, o Oneide estava nessa época. Então, o Valdir de Lima, que era o marido da dona Vilma, né? Sim. Eles criaram a Liga Braille de xadrez, até quando a gente... Agora a gente está corrigindo. Quando o pessoal ia fazer depósito para a FBXDV, saía a LBX, né? LBX de Liga Braille de xadrez. Ela foi criada em 1989 e com esse acordo que fizeram, o Januário, Valdir de Lima, o pessoal transformou a Liga Braille de xadrez em ABXDV. Aí ela era uma associação.
Associação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais. E aí, por questões, né, de necessárias, em 2013, ela foi transformada em FBXDV, aí virou uma federação, né, que as entidades que se filiam, né, os jogadores também podem se filiar de forma avulsa, e hoje ela atua como federação. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Nós conhecemos uma tal de CBX. O que eu quero saber, a FIDE ela é só do xadrez ou ela é de todos os esportes? Porque tem a FIFA, que é do futebol. Então a FIDE, na verdade, é só do xadrez. É só do xadrez. E a CBX que você se referiu é a Confederação Brasileira de Xadrez. Aí, a nível de Brasil, né? O país tem a confederação. E essa, a nossa federação, ela não é filiada. O que acontece com a CBX? A CBX, qualquer jogador de xadrez, ele, por exemplo, para participar de um torneio, um torneio valendo rate feed, por exemplo. O rate feed, ele é um rate internacional. Certo. Então, em qualquer lugar do mundo que pratique o xadrez, pode realizar um torneio valendo rate feed. Porque quem vai homologar esse rate é a FIDE, né? O torneio é realizado, a documentação necessária é enviada para a FIDE através do país que está realizando o torneio, né? A CBX aqui no Brasil, por exemplo, aí vai para a FIDE e é na Europa, né? Eu não sei se ela... Qual país, lógico, lá, agora não sei onde que ela está a sede, mas é na Europa. E aí a FIDE homologa um rate, que esse rate é válido no mundo todo, né? Então, o seu rate feed, ele diz... Porque o que é o rate, né? Ele estabelece o nível de força do jogador, né? Eu sei que, por exemplo, um jogador, Vinícius, por exemplo, ele é o número 1 nosso da FBXDV. Então, nosso não é o rate, é o rate feed. Além do rate feed, nós temos o rate nosso, né? Que é o rate FBXDV. Esse daí, ele determina o nível de força entre os jogadores com deficiência visual. Do Brasil. A FBXDV. Isso. O rate feed, igual eu falei, por exemplo, agora, no final do mês de outubro, vai ter um Pan-Americano. Então, o deficiente visual brasileiro quer participar? Quer, beleza. A federação nossa faz a inscrição dele lá e ele vai jogar o torneio valendo o rate feed. Aí o rate dele, o da FBXDV se mantém o mesmo, o rate feed dele vai aumentar ou vai abrir o rate, se ele tiver 0, ele pode abrir o rate, tem os critérios, né? E vai movimentar esse rate, mas aí é o rate internacional. E o rate a CBX tem um rate dela, ele não é muito divulgado, porque, na verdade, todo rate, todo torneio no Brasil, que o pessoal faz fora da FBXDV, a maioria vale rate feed, né? Então, é um rate que é mais... Até mesmo eu ouvi de um árbitro uma vez, falando, por que vocês não adotam na FBXDV também o rate feed? Só que, o que acontece? Todo torneio que vai valer rate feed, como ele precisa ser realizado, por exemplo, no Brasil, o Brasil vai encaminhar para a FIDE vai homologar e vai atualizar o rate. Só que isso tudo requer o pagamento de muitas taxas. Muitas taxas. Tem a taxa do organizador do evento, a taxa da CBX, que ela é a entidade que vai encaminhar a documentação. Tem a taxa de cada jogador, né? Então, nós tínhamos na FBXDV só a final absoluta, a final A, ela valia rate feed. Mas, para isso, a pessoa tem que, inclusive, pagar, além disso, o jogador tem que pagar a anuidade da CBX, entendeu? Porque a CBX,
para poder ela homologar o torneio valendo rate feed, ela vai cobrar de cada jogador, hoje está R$120. Ele é anual, né? Por exemplo, eu participei do Floripa aí, Floripa Open aqui. o Floripa Open, e foi o primeiro torneio de 2024, eu paguei essa taxa. Então, eu posso participar de algum outro torneio valendo rate feed, eu não preciso pagar de novo, ela é anual. Então, ele vale até 31 de dezembro. E a FIDE, então, como eu falei, esse órgão internacional, ela faz, né, torneios também internacionais, ela regulamenta as regras, por exemplo, aquelas regras que tem ali, porque o peão anda assim, que o roque é feito de tal forma, isso tudo são as leis do xadrez que não podem ser contrariadas, né? E quem faz alguma mudança na regra é a FIDE. Também. Deixa eu entender uma coisa. A FIDE, ela é tanto para deficiente, ela é no xadrez geral. A deficiente FIDE e a CBX também, ela é para o deficiente e para o não deficiente. Agora, a FBXDV, pelo nome, são só para nós, deficientes. É só para os deficientes. E a CBX engloba os dois. A gente, por exemplo, né, fala assim, ela não faz torneio exclusivo para deficiente, né? Não, exclusivo só a FBXTV faz. Tá. Mas, por exemplo, o Floripa Open, quem realizou é um rapaz lá da cidade, é o Kaiser, né? Eu sei quem é. Então, ele é o organizador do torneio. O torneio, aí esse já está registrado na CBX. Né? E é um torneio aberto. Então, eu, como jogadora deficiente visual, eu pago a minha anuidade e vou jogar o torneio da CBX como qualquer outro jogador de xadrez. Aí é só essa... É uma particularidade ser o deficiente, mas como o xadrez é a modalidade mais inclusiva que tem, a gente participa, meu primeiro torneio aberto assim, foi em 2022, primeiro Floripa que eu fui, e é uma experiência muito boa mesmo, porque desperta os jovens, tem muita criança que joga lá, tem de todas as idades, né? O xadrez é democrático. Isso. Então, as crianças, o pessoal, você vê assim, no início, o pessoal fica assim, nossa, mas eu vou ter que cantar o lance, porque o que acontece? Um dos motivos até que é silencioso o jogo das pessoas que têm visão normal, porque ele não precisa falar nada, ele só movimentou a peça dele, o adversário viu que ele movimentou, viu ali, faz o lance dele e ninguém comunica nada, não existe conversa, né? É difícil, né? O cego não falar. Não vai ter jeito, porque o cego ele vai pegar, vai ter que ouvir o lance do adversário, vai repetir para ver se ele entendeu bem, vai falar o lance dele. Então, há uma fala, querendo ou não, que é natural que aconteça, não tem como ser diferente. Então, a FIDE, a exemplo da CBX, ela trata o xadrez de forma geral, mundial. Mundial. Ela fez, inclusive, em 2021, porque período da pandemia, né? Ela fez uma Olimpíada exclusiva para deficientes visuais, e ela fez. A CBX nunca fez um torneio exclusivo para deficiente visual. A FIDE fez esse, e nós temos, além da FIDE, nós temos entidades exclusivas para deficiente visual também internacional, né? Além da FIDE, nós temos a IBICA. Pois é, essa IBICA. Ela é exclusiva para o xadrez, International Blind Chess Association. Então, ela é uma entidade internacional. E ela agora, por exemplo, o Pan-Americano tem que ser homologado por ela. Entendeu? Mas ela e a FIDE, porque a FIDE me parece que está lá em cima, que te rege todo mundo. FIDE, não, é por isso, olha só. A IBICA, ela realiza competições exclusivas para deficiente visual. Tá. Aí, só que, por exemplo, o Pan-Americano, aí nós não temos o rate IBICA. Sim.
entendeu? Nós não temos rede hípica, nós temos o rede feed. Então, os torneios, mesmo os torneios realizados pela hípica, eles são também homologados o rate na feed. Ah, entendi. A hípica, inclusive, ela não pode criar regras para o xadrez, porque isso é exclusividade da tá? As regras, as leis, eles falam, as leis do xadrez, que todo árbitro ele tem que fazer cumprir, né? É uma das coisas que você pode, inclusive, denunciar se um árbitro, por exemplo, aceitar que a pessoa retroceda com o peão. Ué, aí se ele aceitar, o peão não pode andar para trás. Se ela aceita, o rock é feito de uma forma, não pode aceitar de outra. Entendeu? Caberia uma denúncia que o árbitro está descumprindo as leis do xadrez, né? E aí eu até estava assistindo uma partida que às vezes o que aconteceu? Eu vi que a pessoa anunciou o rock curto e a pessoa fez o rock curto no lugar que faz o rock longo. Colocou o rei lá em Bela 1 e a torre em César 1, como se ele estivesse fazendo o lado lá de G1 e H1, entendeu? Sim. Aí ele andou com o rei uma casa mais para o lado, em vez de andar só uma, ele andou duas e veio com a torre para César 1. Eu vendo, isso é uma das coisas que está até lá nas regras do xadrez. Se alguém vê que está descumprindo, está fazendo um lance irregular, ele pode chamar o árbitro na hora. Eu falei, olha, dá uma olhada lá, eu não posso intervir na partida. Ah, tá. Eu posso falar com o árbitro, ali foi feito, está errado, vai dar um problema ali na frente. Aí o bom é que se detectado antes, né, já temos mais ali lá na frente vai ter que ser corrigido. Tá, então, assim, ó, só para completar o meu entendimento, eu não... eu estou perguntando porque realmente eu não sei, tá? Lá em cima, se a gente for em termos assim de hierarquia, lá em cima, internacional, nós temos a FIDE, que é de todos os xadrez vidente e não vidente. Isso. Daí nós temos a CBX, que envolve o Brasil, que é deficiente e não deficiente. A hípica, que está penduradinha ali na FIDE, mas é só para deficiente visual. E depois nós temos no Brasil a FBXDV, que é para deficiente visual. Sim. Tá certo essa posição? Tá certo. A FBXDV e a CBX atuam no Brasil, né? Não existe uma hierarquia que a gente não está... A gente, por exemplo, igual eu falei, a FBXDV, o vínculo que ela tinha com a CBX era como se fosse um organizador valendo rede feed e CBX feed. Mas a gente não, por exemplo, o calendário da FBXDV é elaborado pela FBXDV, né? O calendário, nós não temos nenhum vínculo com a CBX. Como jogador, qualquer deficiente visual, quem quiser participar de qualquer torneio, ele está liberado. Aí ele vai seguir por exemplo, a CBX fez um regulamento para o campeonato nacional dela. Aí o deficiente vai seguir o que está o regulamento lá da CBX. Né? E se eu quiser, por exemplo, a minha filha mora na França. Eu já estive lá e eu, até se fosse na época, eu fui em setembro, parece que era em julho. Se eu quisesse participar, lógico, eu teria que estar vinculada à FBXDV e eu poderia fazer lá, participar do torneio lá. Poderia, por exemplo, olha, você estava lá na França, eu acho que foi o ano passado, teve um torneio lá na França. No meio do ano, Isso. Aí, o que acontece? Você, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, você já estava lá na França, beleza, já economizava a passagem. Aí você está aqui, aí você vira para nós da FBXDV e fala, olha, eu quero participar desse torneio, porque aí era um torneio com as regras dele, que geralmente ele põe no regulamento, falando, se você vai representar o país tal, se for um torneio tipo
que dá um título, assim, né? Tipo, torneio mundial feminino, entendeu? Aí é você, Bel, quer participar? Ah, eu quero, eu vou representar o Brasil. Aí, lá no regulamento desse torneio, fala que a Federação Brasileira é a responsável por fazer a inscrição dos jogadores, tem que, né, do Brasil, vão representar o Brasil. Aí pode, mas agora, se você estiver participando de um torneio lá na França, como brasileira, né? Você não é francesa, como brasileira, e é um torneio mundial e tem que representar o país. Aí a FPTV teria que estar ciente dessa sua participação. Mas vamos supor que lá na França mesmo estava acontecendo igual o Floripa Open, um torneio aberto, tem nenhuma, não é mundial, não é nada, é um torneio, né, um torneio igual o Floripa, igual o Sesc Caiobá, um torneio que algum organizador quer agregar os jogadores de xadrez, quer essa confraternização e quer ter uma possibilitar, né, que as pessoas fiquem em atividade no xadrez e tudo. Aí você está lá, olha, vai ter um torneio aberto, qualquer pessoa pode participar, sendo, né, sabendo jogar um xadrez. Você vai lá, se inscreve e joga sem problema nenhum. Você só igual eu falei, né, tem que saber as regras do xadrez para poder estar ali participando, né, só isso. Mas aí essa regra que a gente passa, que cada um vai ficar com o nosso tabuleiro. Por exemplo, quando você passou no Floripa Open, eu entendi que eles puseram vocês no Faial Hotel e eles ficaram lá no Lira, porque eu conheço. Não. Nós ficamos no Faial, sim, porque é um torneio muito grande, muito grande. Em 2022, no retorno da pandemia, ele teve 500 jogadores, foi limitado porque parece que tinha uma regra lá que se ultrapassasse 500, eles teriam que exigir o comprovante de vacina de todo mundo. Então, para não ter essa exigência, eles não fizeram isso. Então, limitou em 500 jogadores. E aí, 500 jogadores é muita coisa. E teve 500 jogadores. É muita coisa. Então, o Lira não comporta todo mundo. Então, eles dividem, na verdade, em 3 locais. O Lira, que ficam... É o espaço maior de todos, é o principal, ali fica muita gente olhando e tudo, é o que o pessoal tem referência maior. E tem um outro hotel que tem um salão menor, também tem, por não caber todo mundo, e o Faial também. E aí, o Faial, ele fica em frente ao Lira. Tem o Faial, tem o Valerim, tem o Floripa Shopping, Floripa tem Hotel. o Castelmar e tem Castelmar. Então, o Castelmar, então, geralmente os jogos são no Castelmar, que é mais distante. Isso. Tem no Lira e no Faial. O Valerim, ele entra como opção para hospedagem. Sim. Aí, o que acontece? No Faial, não fica só os deficientes visuais, não. Mas isso é interessante, porque, nossa, olha a ideia que eu tinha desse evento. Eu sei que Floripa Open é um evento grandioso, ele é muito conhecido, é o melhor, acho que conhecido aqui. E eu estou aqui em Floripa, né? Mas a ideia, assim, sempre, pelo menos, é porque eu ouvia que os deficientes sempre foram discriminados, que fica lá no Faial, não sei o quê. Agora eu já tenho uma outra visão, em função do que eu vi também lá com o Wendel, lá em Mogi Guaçu. E você vê como é bom o esclarecimento de quem vivenciou, não só daquele que o pessoal lá pensa e fala. Eu já estou com uma outra visão. Quem sabe eu vou, não sei. Vai! Nossa, é um torneio muito bacana mesmo. E tem isso que eu te falei, né? Que nós mesmos chegamos pro Kaiser e falamos, não, Kaiser, é melhor a gente ficar no Faial, porque aqui vai estar muito tumulto. Lembrando que nós estamos conversando com Márcia Dias Lopes, presidente
da FBX. Não dá para contestar, né, Ed? Mas o que você, como presidente, poderia falar da participação feminina? Então, Ed e Isabel, a gente tem percebido, e eu falo assim, né, que eu acho que a gente, bastante tempo, nesses 20 anos que eu tenho acompanhado mais de perto, 24 anos, 22, o xadrez da FBXTV, né, dessa transformação que ela passou e toda, mas esse tempo, eu nunca vi uma participação tão grande feminina nos torneios. Ela já começou lá em 2022, no retorno da pandemia, em Curitiba, e já foi uma participação bastante grande feminina, inclusive isso, para eu te falar, em eventos antes da pandemia, a gente não conseguia realizar uma final feminina, porque a gente não conseguia levar a quantidade de pessoas, de meninas, suficiente para fazer uma final. Às vezes até 4 jogadoras, porque menos de 4 a gente não consegue, né? Porque com 4 jogadoras, a gente pode fazer a partida ida e volta, né? Você joga de brancas e joga de pretas com o mesmo jogador. Então você pode ter 4 pessoas que dá para fazer. Menos que isso não tinha jeito. Então, o que aconteceu? Com o retorno da pandemia, essa participação feminina aumentou muito. E isso foi em 2022. Então, para a final de 2023, a gente já retornou com a final feminina, que ela tinha deixado de existir pela falta de participantes. A gente retornou com 6 jogadoras, e esse ano a gente vai ter a final feminina com 8, da mesma forma que é a final absoluto, né? Então, nós teremos 8 jogadoras também em Brasília, e além disso, né, eu estou vendo o movimento aí das meninas para fazer um torneio exclusivo feminino, um torneio, porque o que a gente não pode ainda o grupo da federação, ele não é tão grande. Então, se a gente divide nos torneios, a gente corre o risco de ter problemas até para o emparceramento, né? Porque se a gente tiver menos de 10 jogadores, a gente não consegue fazer esse emparceramento em 5 rodadas, porque é complicado. Então, o que acontece? A gente espera, né? A hora que abre as inscrições para os eventos, eu vejo surgindo tanto nome de mulher que eu falo assim, daqui a pouco a gente vai superar na quantidade de inscrições dos homens, né? Porque eu fui vendo, agora lá foi para Mogi Guaçu, nossa, que tanto, lá acho que foram 19 meninas. Então, quer dizer, quase um terço já, bem dizer um terço, né, dos participantes já está sendo mulheres, então isso é... Ô, Márcia, agora me fala uma coisa, eu tenho a percepção, pode ser que eu esteja errada, que esse movimento todo, lógico, ele começou pós-pandemia, devido a esses torneios online, onde entra a Projeto Checkmate, que não pode deixar de não falar. Dentro dele tem uma pessoinha que tem uma plantação de enxadrista, que é o Jefferson Oliveira. Com certeza. Ele tem uma árvore, e eu falo para ele. Ele fala, hoje eu vou pegar vou pegar um daqui, um de Minas, um não sei o quê, não sei o quê. Não, a gente reconhece o trabalho que é feito, e a dedicação dele, sempre, toda oportunidade, ela é lembrada, destacada. Eu falei, nossa, porque ele é super dedicado. Né? E o projeto Checkmate veio englobando o Brasil inteiro, porque a gente não tem condições, Márcia. Você acha que, por exemplo, eu conversei com uma pessoa, um gerente de um banco, né? Eu falei, poxa, eu vou lá em Mogi Guaçu, eu vou num evento, assim, eu vou conhecer pessoas, ou já trabalhei. Eu falei assim, sabe que eu vou pagar tanto?
Ele falou assim, credo, só isso? Ele falou assim, um evento nosso, aqui da universidade, ele falou assim, com a data que você está falando, com os dias, ele falou, não sai por menos de 1.500. Eu gostaria de ir em todos. Daí veio uma pergunta, além de checkmate, veio uma pergunta. Por que tem que ser 5 etapas? Uma eu sei que é a final. Mas por que tem que ser 4? Por causa do tamanho do Brasil? Não pode diminuir uma para ficar mais fácil para a gente? Então, Bel, o que acontece? O nosso, isso já foi... Antigamente não era assim. Há uns, deixa eu ver, não sei se foi 2014, 2015, que começou a ser regional, assim. A gente fazia, antigamente, nós tínhamos 2 etapas e a final. Às vezes depois teve uma época que teve 2 etapas, uma semifinal e uma final. Mas o que acontecia? Os eventos, eles eram quase que exclusivamente no Sudeste. Só São Paulo, Rio de Janeiro, que na época que o IBC também ainda tinha alojamento, né? E já teve aqui no Mineirinho, então nem era essa cultura muito assim de hotel. Nós tivemos em estádios, né? Tipo lá em São Caetano era um estádio, tivemos na Arena dos Santos, isso foi antes de 2016, já era regional, mas antes, para você ter uma ideia, dessa ABDC que eu te falei, a gente já fez torneio de ter só colchão no chão. Não estava frio, né? Não era época de frio, não, pelo amor de Deus. Nós chegamos uma que os meninos quiseram até fazer um boicote no evento, porque chegou lá, era uma escola infantil, era uma cadeirinha pequenininha. E para dormir em colchão, eu já dormi, entendeu? A gente já tinha eventos que para poder não ter custo, ou ter muito baixo custo, né? O custo mínimo. E aí, o que aconteceu? E os torneios, o pessoal da Bahia, o pessoal lá de Nordeste, né? Do Norte, até de regiões, até de Porto Alegre, assim, já ficava distante, às vezes, para ir, né? Para um torneio em São Paulo. Mas então os torneios, eles eram muito assim, era Rio, São Paulo, Belo Horizonte, no máximo Brasília. Então, era 1 ou 2 etapas no ano, e aí fazia uma final também na região, e a gente praticamente não tinha jogadores de outras regiões. Então, quando era o Januário ainda, que era o presidente, que ele instituiu isso de regionalizar, né? Sim. De fazer uma etapa lá no sul, porque os jogadores, essencialmente para que os jogadores da região participem, né? E eventualmente, é claro, né? Outras regiões que é aberto, a gente não é exclusivo da região, porque a gente gostaria até que o maior número de pessoas participasse, né? Então, aí começou a ter em Porto Alegre, na região sul, né, ou Santa Catarina, ou Paraná, ou Rio Grande do Sul, ter um no Sudeste, para não centralizar tudo aqui, um no Nordeste e um no Centro-Norte, né, juntando 2 regiões. O que acontece? A gente já sofreu várias críticas com relação a isso, já teve torneios no Nordeste com 2 jogadores só, o Edson Cláudio e o Jefferson Teles. Nossa, é mesmo? Era, já. Então, o que acontecia? A gente foi insistindo, e hoje a região Nordeste já tem muitos jogadores, entendeu? Eles conseguem fazer torneios com 28, 20 e poucos jogadores. E aí, juntando mais as outras regiões que vão, a gente tá com expectativa de ter uns 40 jogadores, até mais um pouquinho lá no Nordeste. E até bem pouco tempo atrás era praticamente impensável, né? Então, o que a gente tem insistido para que, como alguns falam, né? Se é longe para a gente ir, é longe para eles virem, né? Sim, também, então, eles ficavam sem participar. Agora, por exemplo, foi em 2022 que o Oneide me chamou para uma reunião com o pessoal lá de Parauapebas, do Sudeste do Pará.
Eu falei com o Soneide, só justifica que foi o primeiro torneio no Pará, no norte do Brasil, né? Para você ver como que a dimensão nossa, né, continental. Então, o que aconteceu? Mas eu falei, nessa reunião, eu falei, olha, só vai justificar a gente fazer se o pessoal da região se mobilizar, porque se não tiver jogador na região, não justifica a gente levar o pessoal de outras regiões, que é mais caro, tem que ser de avião, né? Não dá acaba que elimina muitas pessoas que gostariam de ir. E aí o pessoal lá em Paraopeba se mobilizou. Nós tivemos 15 jogadores lá do Pará nesse torneio. Agora eu até gostaria, eu acho que foi pouco conversado para poder fazer Belém, que já foi muito 2 etapas, para quem nunca teve, né? 2 etapas na mesma região norte ali. Acabou que esse ano ela não está tendo o mesmo efeito na região que teve em 2023. Mas eu também, isso se deve a uma coisa, a prefeitura lá de Parauapebas, ela deu apoio, sabe? Tá. Então, o evento foi cobrado simbólico, R$50, porque eles pagaram hospedagem, pagaram alimentação, pagaram tudo do evento. Então, o que a gente arrecadou, nós até repassamos, foi repassado o dinheiro para a associação de lá, entendeu? Que a gente não teve custo. Agora, esse ano, essa mobilização não se repetiu, então eu fico até... gente, que pena que o pessoal... tomara que ainda não encerramos as inscrições, né? Tomara que ainda apareçam mais pessoas da região. Mas o nosso propósito é dar oportunidade para que todas as regiões desenvolvam o xadrez, entendeu? O que a gente fez e que foi bem aceito, inclusive, assim, corrigiu um problema que eu tive, afinal, porque nós tivemos, antigamente, quando você chegou na federação, já está esse modelo, já estava um modelo assim, de 2 finais, agora 3. Vão ser 4, né? Aí o que acontece? Antigamente só tinha final absoluto, aí depois tinha a final feminina, depois a final feminina ficou um tempo sem ter, depois voltou, e aí a gente, para premiar as pessoas que vão nas regiões, a gente colocou a final B também, e isso foi bem aceito. E agora tem a final feminina, e a gente, para incentivar a garotada, vai ter a final juvenil também, entendeu? Uhum. Então, a gente procura, não é o modelo o ideal, assim, é claro que se a gente for voltar ao que era, a gente acaba fazendo torneio ou no sul e no sudeste e deixa as outras regiões de fora, né? Oi, Ed, olha só, essa conversa com a Márcia está tão bacana, ela tem tanta coisa para nos informar, e vamos dividir esse vídeo em 2 partes. O que tu acha? Ótima ideia, Bel. Então, vamos lá. Então, tchau, tchau.